Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de dezembro, quinta-feira, 23h16 da noite. E você está aqui para mais um Perdendo Tempo podcast, mais um extra. Se eu não me engano tá no 85. E é isso aí, cara. Eu comecei esse podcast, eu já tava com vontade, na verdade eu tava com vontade de ter feito na terça-feira, hoje é quinta, né? Só que terça-feira não deu tempo e tava mais fresco na minha memória as coisas que tinham acontecido no fim de semana, né? Que eu queria fazer um podcast pra contar. Só que não deu tempo, né? Terça-feira. Aí eu resolvi fazer hoje porque eu tô relativamente tranquilo e com o tempo. Só que aí eu, eu já meio que esqueci umas coisinhas assim, sabe? Não tava tão fresco na memória e eu não tava com essa vontade toda hoje de fazer o podcast. Mas sabe o que me motivou muito? Cara, eu lembrar e assistir um pouquinho que o Sr. Petri faz um podcast, cara, e pessoas pagam por isso. Ele literalmente faz podcasts e as pessoas pagam por isso, cara. Porque eu não conseguiria fazer isso. O Petri fazendo isso, sabe? Beleza, ele faz há mais de, 14 anos. Ele começou em 2012, mais ou menos, 25, 13 anos. Praticamente. Vai dar 14, né, em 2026. Enfim. Beleza, ele tem bagagem, ele tem experiência, mas ele não amadureceu ao longo do tempo, né? Isso é óbvio. Enfim. Que recentemente ele reviveu, né, a treta e tal. E aí deu todo esse negócio e, mano, não ficou mais claro do que nunca, sabe? Que o Thiago tá certo nesse caso. E além disso, cara, o Petri demonstrou uns traços fortíssimos, assim, de plena imaturidade, de doença mental, de, sociopatia, psicopatia, e literalmente não sentir, sabe? Enfim, é bizarro. Eu teria que explicar todo o contexto, né? É chato também, né? 1000 horas de contexto. Então, eu não quero também tornar esse podcast num podcast explicativo da treta em si, que o Petri reanimou essa treta do nada. Mas o Thiago já destruiu o Petri completamente num vídeo resposta e meio que tá tudo resolvido. E muito provavelmente o Petri tá prestes a tomar no cu muito forte. Isso é ótimo, porque o Petri é um canalha mesmo. Então, é isso, cara. É isso que me animou a fazer um podcast hoje, porque, cara, se o Petri consegue, mano, ele, pelo que eu vi, ele tem um novo sistema lá de pagamento de site, assim, sabe? Não é mais o site Saco Cheio TV, é pelo Patreon e tal. E aí tem um monte de benefícios que você consegue comprar e tal. E aí, tipo, você pode, se você for tão carente e sem amor dos pais, você, sei lá,
cara, você ser tão bosta, mas ser tão fudido, mas tão fudido, você pode comprar, não sei por quantos reais, mas você pode comprar uma mensagem do Petri, tipo, mandando um abraço, sabe? Mandando um salve, um abraço, né? Como se diz. Ou seja, você paga um abraço do Petri. Imagina o quão fudido você tem que estar pra chegar nesse nível. Tá ligado? Quão fudido. Eu realmente não sei, bicho. Não sei. Até um mendigo de rua é melhor que você, cara, usando crack. É. Bom, vamos ver se tá gravando. Tá gravando. Bom, vamos pro que interessa. Nesse fim de semana eu fui para um retiro de jovens católicos. Jovens católicos. Nesse retiro tinha jovens de, tipo, de 10 anos, sei lá, 10 anos até 30 anos, sabe? Tipo, mais ou menos nessa faixa de idade, velho. O menorzinho que eu vi ali, eu acho que, tipo, tinha por aí uns 12 anos, no máximo, sei lá. E beleza, né? Aconteceu aqui numa igreja aqui perto, né? Esse retiro. E cara, normalmente eu vou nessa igreja, né? Nos domingos eu vou nessa igreja, né? E assisto a missa e tal. Só que, cara, a parte musical dessa igreja é um pouco fraca, sabe? Um pouco passa vibe de Protex, tá ligado? Protestante. E aí eu já fiquei assim, meio desconfiado, sabe? Meio. Tá bom. O padre era meio jovem e tal. O padre é meio jovem nessa igreja, né? Normalmente ele que dá a missa mesmo, no domingo. E eu fiquei, pô, meio com o pé atrás, sabe? Nessa igreja. Apesar de ir, gostar, beleza. Assisto ali, faço minha obrigação, tranquilo, sabe? Mas as músicas eram, sabe, tipo, sei lá, 70%, 60% das músicas tinham essa vibe protestante, sabe? Era um violão com teclado assim e com um ritmo de música muito feio, sabe? Muito ruim. E parece que você tá numa igreja protestante mesmo, sabe? Não sei se vocês conhecem, cara, como que é música protestante, mas é um horror. É um negócio, sabe? Triste, sabe? E o ritmo dessa igreja era com músicas protestantes, tipo, com músicas passando a vibe de protestante, tá ligado? A letra em si, não, né? A letra em si era tal, depende do que seria, sei lá, talvez do salmo, da canção, enfim. Mas era uma vibe protestante, tal, então eu fiquei tipo, com o pé atrás já nessa igreja aí, tá ligado? Eu descobri uma outra igreja que eu comecei a me confessar lá nas quartas-feiras à noite. Nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras tem missa à noite e eu vou lá na missa e também faço confissão. Então eu praticamente quase garanto uma confissão semanal. E que é muito bom, né? Porque você, com uma confissão semanal, você, pelo menos no meu nível, né? Você garante praticamente
tomar a comunhão bonitinho, tá ligado? Nas missas. E não só assistir como eu tava por um bom tempo só assistindo a missa e nunca tomando comunhão. Porque eu tava em pecado grave, né? Então quando você tá em pecado grave, você não pode comungar, basicamente. Essa é a regra, né? E eu tô meio que no nível assim, pô, eu não sei se eu tô no nível de tipo, putz, será que eu cometi pecado grave ou não? Tá ligado? Eu nunca sei se eu cometi pecado grave ou não. Tô mais ou menos nesse nível aí. É um nível bem ruim ainda, bem merda. E é difícil, é difícil. Mas assim, tô evoluindo, cara. Tô evoluindo. Pra quem tá se confessando faz um mês, só, sim, um mês e pouquinho, já evolui bastante coisa, tá ligado? Bastante coisa. Eu tava assim no processo de, pô, nossa, não vou mais pecar gravemente, mas é bem difícil, viu? É bem difícil. Eu tava no processo de. Eu tava quase chegando na parte assim de. Não tenho mais. Não é que eu tenho dúvida se eu pequei gravemente ou não. Eu não tenho dúvidas que eu não. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que eu não pequei gravemente. Tá ligado? Eu tava quase chegando nessa parte, tá ligado? Quase. Mas, enfim, ainda sou um lixo humano vivendo nessa terra. E, infelizmente, existem vontades da carne, o caralho, que é osso, mano, é osso. E quando você cai numa armadilhazinha ali, mano, praticamente não tem volta. É muito difícil você retornar. Você pode prolongar ela, sabe? Mas você pode prolongar e achar, não, tá tranquilo, tá ligado? E aí você vai caindo nessa mesma armadilha, achando que não é nada e tal. Vai caindo, o negócio vai se desenvolvendo e esquece. Aí acabou. Acabou, tá ligado? É foda, mano, é foda. Foda. Eu tô nesse nível aí. E eu ainda sou muito orgulhoso, muito merda. De tipo, porra, acontece isso, eu consigo identificar isso, mas eu não rezo depois. Eu não, tipo, porra, paro, sabe? Fujo do negócio e, tipo, paro e rezo, sabe? Tipo, ou peço ajuda. Não, não, não. Por quê? Porque, mano, é muito difícil não querer o pecado, cara. Muito difícil, muito difícil. Mas enfim, vamos voltar pra história. Caralho. Essa igreja que eu frequento nos domingos, ela tem uma vibe protex, principalmente nas músicas. E no negócio como um todo também. Assim, se você reparar bem, quem toma comunhão nessa igreja é praticamente todo mundo, tá ligado? Ou seja, quer dizer, todo mundo não tá em pecado grave, praticamente. A gente tem que assumir isso, sabe? Tipo, todo mundo não tá em pecado grave. Todo mundo que vai na igreja ali, na igreja lá no domingo, onde tem muita gente, ninguém está em pecado grave. Todo mundo comunga de pé com as mãozinhas, né? Fazendo aquele gestinho das mãozinhas. Ao invés de, tipo, ou não usar as mãos, né, para pegar a hóstia e deixar o padre ou lá o ajudante do padre ali colocar a hóstia diretamente na boca. Em pé, tem essa opção de fazer em pé ou ajoelhado, né? O que você mais se reverencia a Deus, né? O que
você mais o que é mais correto, né, é o ajoelhado, como sempre foi, na verdade, né? Sempre foi assim, só que aí o Concílio Vaticano II colocou umas coisas novas aí, né? Deu uma liberada aí para atrair mais fiéis, né? Então mudaram várias coisas, mas antes era só ajoelhado, mano. Só ajoelhado e esquece. E aí, bom, ela tem essa vibe protexa, essa igreja, né? Mas mesmo assim, né? Pô, vou lá no retiro, né? Dessa igreja aí, retiro de jovens, deve ser legal. Talvez eu encontre alguma menina, não sei, né? Vai que. Mas. Vamos experimentar, né, mano? Vamos, tipo. A principal coisa que eu, assim, queria, talvez, era, tipo, superar a vergonhinha de lado e ir no negócio, tá ligado? Superar essa vergonha e ir no negócio, sabe? E tentar vivenciar aquilo. E beleza, ver no que dá, tá ligado? E aí, sábado fui, né? Era sábado e domingo, o retiro. Não dormia lá, né? Era na própria igreja, é tipo 15, 20 minutos da minha casa. Então eu fui de carro, passava o dia inteiro lá. Então aí no sábado começou 6 da manhã. 6 da manhã o negócio. E terminou às 21h30, 22 por aí. Terminou 22 na verdade. E aí eu fui no sábado, né? Ver no que dava. E aí, tipo, a igreja, tipo, tinha uma estrutura legal, né? Essa igreja, essa é a mesma que eu vou no domingo e tal. Mas, enfim, né, ao redor da igreja central, né? Onde acontecem as missas e o caramba, tem várias coisinhas. E tem a estrutura, né, da igreja. A estrutura onde a secretaria fica, onde tem tem uma capelinha, tem outras estruturas ali para quem vive lá e tal, sabe? Tipo, tem umas salas, assim, tipo uma sala de aula ali para fazer catequese, porque a igreja tem vários serviços, né? Então, para prestar esse serviço, ela precisa de outras estruturas além da igreja principal onde acontece a missa, tá ligado? Então, o retiro foi se acontecendo em toda a igreja mesmo, né? Então, eu cheguei lá de manhã, aí já vi umas pessoas, eu já me deparei com um cara, mano, meio retarda. Ele tava entregando, ele era do grupo de jovens, tipo, organizador do grupo de jovens. E ele tava entregando os crachás. E aí eu já reparei de cara, assim, tipo, ele falando com as outras pessoas que ele era meio retarda, sabe? Tipo, ele era... Eu não sei como explicar esse tipo de retarda, né? Retardado. Ele meio que falava alto, falava umas coisas... Falava o que ele queria falar ali mesmo. Normalmente ele fala sem filtro e ele não tem muita senso de vergonha, não tem muita, sabe? Um tipo de retardado assim, mais leve, mas tipo,
Você vê pela cara, já vê pela cara, tudo, tipo, mano, retarda, tá ligado? Inclusive, ele é muito parecido com um outro amigo meu, um colega meu que eu conheço. Que ele tem esse meu colega aí, ele tem tipo TDAH e ele é super agitado, super energético. Ele toma, eu não sei se é pra pressão que ele toma, umas seringas assim. Eu não sei se é pressão, diabetes, eu não lembro agora. Ele tem algum problema assim que ele precisa tomar umas seringas e tal. Enfim, eu não lembro agora. Mas, tipo, cara, ele tinha a mesma carinha desse meu colega, mano. A mesma carinha. E aí, tipo, pô, já cheguei, né? Pô, já vi um retardado. Beleza, cara. Vamos lá. Vai ser difícil, mas vamos lá. E aí eu fui pegar meu crachá com ele e tal, tipo, aí ele perguntou meu nome, é, minha data de nascimento. Ele perguntou mais alguma coisa. E aí, mano, do nada ele perguntou um nome de novo. E aí eu respondi assim, Vinícius. Não, é Vinícius. E nome? Eu falei, Vinícius. Nome? Vinícius. Ele repetindo, nome? Vinícius. E aí, tipo, não, sobrenome também, tá ligado? Depois de umas 7 tentativas. Ele, sobrenome, eu quero seu sobrenome. Testa do avanço, pô, eu já tinha te falado, buceta. E, enfim, e, mano, foi esse momento, cara. Foi esse momento de vergonha ali, logo de cara. Foi bizarro, bizarro. Mas, bom, é isso. Aí eu tentei relevar, depois aí organizou, juntou todas as pessoas chegaram, né? Todos os jovens lá chegaram. Tinha um cadeirante também participando desse evento, cadeirantezinho. E tinha vários jovens dinâmicos, assim, vários Enzos da vida, né? Vários um pouco obrigados, né? Pelos pais, tal, outros realmente com vontade de estar lá. E tinha algumas garotas bonitas, outras menores de idade, então mais crianças, tal. E é isso, cara. Aí começou, teve umas atividades e tal, mas eu acho que o principal, umas atividades meio cringe, assim. Teve uma atividade, cara, que foi uma atividade, pô. Eu já fiquei assim, antes de contar essa atividade, né? Eu já fiquei, pô. A gente vai passar o dia inteiro e a gente não vai poder sair pra tomar banho, sabe? Tipo, caralho, meu irmão. A gente não vai poder sair pra tomar banho, sabe? A gente vai passar o dia inteiro sem tomar banho, mano. Só tomar à noite, quando chegar em casa. Desde as 6 da manhã, assim, com a mesma cueca, aquela cueca suada e tal. E tá muito calor, mano, ultimamente. Muito calor, tá ligado? E aí eles fizeram justamente uma atividade ao ar livre, assim, tipo, que tinha que correr, o caralho, que eu vou explicar agora. E, porra, mano, vai se fuder, sabe? Caralho, mano. Fiquei todo suado, velho. E não foi legal, mano. Mas, bom, essa atividade aí, eles. Primeiro que a gente foi dividido em grupos, né? A gente foi dividido em grupos, era tudo muito organizadinho, né? Tinha o pessoal da animação, primeiro. O pessoal da animação que, tipo, chamava a gente para fazer dancinha, coreografia,
e tipo violão, sabe? Tocavam violão, o cara que tocava violão. Aí tinha o pessoal organizador mesmo, que aí realmente mandava no negócio ali, tipo, falava o que a gente precisava fazer. Ah, vamos para tal lugar, ah, vamos fazer isso. Ah, a regra do jogo é isso, sabe? E era basicamente isso. E aí o pessoal, né? E aí foi dividido em grupos. O grupo era separado por cores que vinham no crachá, né? Eu era do grupo verde. E, e tinha vários outros grupos, né? Porque tinha bastante, uns 80, eu acho, por aí, 70. Não sei, talvez esteja louco, eu não tenho muita noção. Apesar de ser matemática, eu não tenho muita noção de quantidade de pessoas, assim, sabe? Então tinha bastante gente até. E aí a gente foi separado por esses grupos e tal. Aí cada um ficou, tipo, eles mandaram fazer uma fila. E aí a gente deu pra gente alguns balões, né? Pra gente soprar e encher o balão. Aí você tem que cuidar desse balão aí, tá ligado? Falaram, ó, cuida desse balão aí. E deram um palito também. Deram palitozinho, sabe? Palitozinho de dente. Com, né, tipo, beleza, balão, palito de dente, provavelmente é pra furar o balão, né? Mas, óbvio, você não podia furar seu balão, você tinha que proteger o seu balão. E aí, tipo, eles falaram assim, ó, a regra do jogo é o seguinte, você tem que proteger seu balão e o grupo que ficar com mais balão ganha. É isso, tipo, o grupo que ficar com mais balão depois de 5 minutos ganha. E aí começou o corre-corre, tá ligado? Começou, porra, o pessoal estralando, tá ligado? Estralando os balões, correndo atrás do pessoal, mano. Fazendo alianças, fazendo traições. E eu, mano, queria ficar mais na boa, tá ligado? Então eu juntei com o pessoal do meu time ali e fiquei com o balão nas costas ali, disfarçado, pô, como se eu não tava querendo nada, tal, com meu palitinho ali, só de olho, só protegendo ali e ficando parado, né? Porque, enfim, você não precisava atacar os outros iam se matar ali, é mais perigoso, né? Você atacar os outros porque você tá com seu balão ainda, né? E aí, beleza. Por um tempo eu fiquei assim, só que aí não deu certo, aí eu tive que correr. Eu fui um dos últimos a estourarem o meu balão do meu grupo. Foi um dos últimos. Um dos últimos no geral em si. Tipo, eu acho que eu fui top 5 pelo menos ali dos balões restantes. Então eu consegui até render bastante o meu balão. E cara, foi bizarro, tipo, e eles não pararam, não pararam enquanto todo mundo tivesse sem balão praticamente, né? As pessoas, né, os jovens ali não pararam de caçar os outros, assim, sabe? Enquanto ninguém tivesse com balão, né? E aí teve um cara que sobrou com o último balão. E ele se apoiou numa gradezinha ali. Era uma área de estacionamento, sabe? Só que essa igreja, ela fica meio que numa montanha, tá ligado? E nessa área de estacionamento tinha essa gradezinha ali, separando de de uma queda livre, assim. De um barranco, onde, tipo, se você caísse, assim, mano, você tava morto, mano. Você tava morto, meu irmão. Tá ligado? Tipo, mano, era uma queda muito brusca, velho. Muito brusca. E ele tava, mano, pendurado ali na gradezinha, tá ligado? Não é uma grade, como que eu posso falar, cara? Tipo, é uma cerca de metal. Imagina, tipo,
Sabe a cerca do Minecraft, né? De madeira ali. Imagina uma cerca, mais ou menos nesse naipe, só que feita de cilindros, né? De metal, né? Basicamente isso. E ela não era uma cerquinha alta, tá ligado? Era uma cerquinha ali com dois cilindros, assim, na vertical, na horizontal, quer dizer, e um na vertical ali, né? E era bem de boa, mano. Qualquer um podia ali cair no abismo sem querer e foda-se, sabe? E, mano, o cara foi esconder lá o balão justamente perto dessa cerca ali. Ele ficou meio que pendurado nessa cerca. E o pessoal, mano, tipo, uns doidos lá, mano, quase jogaram ele pra fora Quase mataram ele, mano. Quase mataram ele só pra estourar a porra do balão, mano. Eu pensei que ele ia cair nessa porra, mano. Eu pensei que ele ia cair, velho. Eu não tava com uma visão privilegiada, tipo, eu tava tampado, sabe? Por um monte de gente querendo estourar o balão do cara. E porque ainda tinha tempo rolando, né? Não tinha acabado o tempo, então o pessoal queria estourar pra ninguém vencer, né? Porque não tinha mais razão, assim, sabe? Tipo, vou estourar, mas ninguém vence. É, tipo, essa única razão, tá ligado? Que tinha pra estourar o balão do cara. E, mano, quase mataram o bicho, mano. Quase mataram o cara. E aí, bom, não mataram, né? Não jogaram ele do abismo, ainda bem. Mas estouraram o balão dele. E aí, tipo, beleza. Aí acabou o jogo, porque todos os balões foram estourados antes do tempo acabar. Ninguém ganhou. E aí a moral do jogo é o seguinte: a gente nunca falou para vocês estourarem os balões dos outros. Vocês muito bem podiam trabalhar em equipe ou todo mundo simplesmente ganhar. Sabe, tipo, todo mundo vai, ninguém estoura o balão de ninguém e todo mundo ganha. Olha que legal, o amor cristão, sabe? Enfim, foi esse naipe de cringe. Foi esse naipe aí. E foi horroroso esse jogo porque principalmente eu suei minha virilha e ficou todo fodido, assim, tipo, a cueca, sabe? Você sente aquela cueca suada do caralho. E é uma tristeza, mano. Uma tristeza. E eu tinha me preparado bem, mano. Eu trouxe uma segunda cueca, né? Mesmo sem tomar banho, eu trouxe uma segunda cueca. E aí eu troquei lá por umas 16h30 da tarde. Eu troquei e deu uma melhorada, né? Deu uma amenizada. Mas vamos lá, vamos pro principal, cara, que aconteceu aconteceu 5 palestras, basicamente. 5 palestras e mais uma outra coisa nesse dia, né, ao longo desse dia, né? A primeira palestra veio um cara de Recife, paraibano, tal. Recife é o que? Pernambuco? É, né? Eu acho que sim. Então veio um cara pernambucano, meio gordinho assim, branquelo, mas não tinha muito sotaque, ele falava até bem, né? Ele falava certo, basicamente, né? Não tinha tanto sotaque assim, não forçava tanto sotaque. E, cara, ele falou bem e tal, ele falou sobre algum tópico, deixa eu ver se eu consigo lembrar do tópico que ele falou sobre. Ele falou um pouco de tudo, na verdade, enfim. Mas ele tinha uma fala boa, cara, ele não foi tão cringe assim, foi interessante, falou certo a parada, não precisou gritar, foi tranquilo, fez umas dinâmicas também, assim, sabe, tipo uns exemplos interessantes
que você não sabia a princípio onde ele queria chegar, mas aí ele chega à conclusão, né, depois. Ele fez o negócio realmente ser interessante e tal. E aí sempre tinha, o problema é que sempre tinha a banda ali de fundo. E normalmente sempre tocava não sei se era um violãozinho, era um violãozinho. E enquanto o palestrante falava, isso em todas as palestras praticamente, o cara do violãozinho ficava tocando ali, sabe? Tipo, uma nota só, sabe? Tipo, tem, tem. E pra dar uma. Era uma nota assim. Mais. Pra dar uma certa emoção, sabe? Uma certa tristeza, uma certa reflexão ali, sabe? Dar essa entonação do negócio, sabe? E só que aí ele pediu música no final, aí tocou música, enfim. E foi isso, sabe? Não foi tão ruim. Primeiro palestrante foi legal, beleza. O problema é que sempre tocava tipo umas músicas assim no final ou no meio do negócio, quando o palestrante pedia, né? Enfim. E aí era tipo, tinha umas músicas boas, tinha umas músicas ruins, assim, sabe? Variava. Aí o segundo palestrante foi chato pra caralho, praticamente. E era um cara, também era nordestino, e esse não controlava o sotaque. Ele tinha um sotaque de merda. Eu não sei se ele era baiano ou não, sei lá. Mas ele era nordestino e tava tentando, tipo, ele tá no caminho de virar padre. Só que foi chata o jeito que ele foi chato o jeito que ele conduziu. Teve um pessoal até que dormiu no bagulho. E mas, mano, se fosse só chato, mano, tranquilo, tá ligado? Porra, eu estaria até de boa, sabe? Porque eu prestei atenção, eu não dormia, eu não distraía, eu prestei atenção, né? Mas realmente não tava tão legal, tava chato, né? Tava chato. E principalmente tava chato pra mim, eu acho que era em questão do sotaque, porque tinha umas horas que, mano, ele falava um negócio muito apressado e não dava pra entender, tá ligado? Então, mano, era uma merda. E ele gritava, mano. Tinha uma hora que ele precisava gritar e gritar, mano. Sabe? Não foi legal. E aí depois aí teve música, enfim. Aí depois, cara. Aí depois teve o pior de todos, cara. Eu acho que esses dois primeiros palestrantes, eles tiveram seus prós e contras e tal, mas eu não sei se, pelo menos um deles, isso é certeza, um deles tentou entrar num negócio assim de, tipo, adivinhar o, o que a pessoa tava, sabe? Tipo, você jovem, eu vejo que você tá, sei lá, passando por dificuldades na faculdade e tal. Só que Deus vai te ajudar, sabe? Fazer alguma, sabe, uma adivinhação, sabe? Uma, uma coisa em nome do Espírito Santo. Então, eles se apropriavam do Espírito Santo, né? E faziam umas adivinhações assim do nada. E o cantor, inclusive o cantor, no meio das músicas, ou umas músicas mais emocionais, sei lá,
Ele, mano, eu estou sentindo aqui que uma jovem chamada Luísa, sei lá o que, é... eu tô sentindo aqui uma jovem, né? Jesus me falou, o Espírito Santo me falou que uma jovem, sei lá o que, eu começava a falar, sabe? Tipo, tá sofrendo de depressão, mas Deus vai te ajudar e tal. E isso tudo com uma música de fundo, sabe? Mano, caralho. Aí eu falei, puta que pariu, mano. Que vibe protestante do caralho. Mas beleza, até o segundo palestrante até que dava pra engolir. Mas o terceiro foi triste demais, cara. O terceiro foi triste demais. Veio um branquelo, assim, um branquelo magrelo, que tinha voz de viado. E ele, sei lá, tinha, acho que provavelmente minha idade, mais ou menos, por aí. Ele tinha um sotaque sotaque de interior, sabe? De caipira. De caipira, mano. E ele era muito irritante e ele gritava muito, velho. Muito, muito. Gritava muito, cara. A veia da jugular dele tava saltando, mano. De tanto que ele gritava. E, tipo, apesar do que ele tava falando, sim, tava correto, sabe? Fazia sentido. Ele falava gritando. E não precisava falar gritando, sabe? Você podia muito bem falar todas essas coisas, mano, na maior calma, na maior paz do mundo, tá ligado? Mas não, ele escolhe gritar e fazer um negócio assim, ser torturante, sabe? E, mano, e aí ele não parava de interagir com as pessoas e, obviamente, ele fazia essas práticas de adivinhação. Eu tô sentindo que sei lá o que, eu tô sentindo que sei lá o que, né? Tudo em nome do Espírito Santo, né? O Espírito Santo aqui me baixou, e tudo mais. E, mano, e aí convidou o pessoal todo para se ajoelhar ali perto do altarzinho ali e tal. Eu não fui, né? Eu não fui. Mas muita gente foi. E aí, tipo, tava tocando a música e aí ele falando as coisas e todo mundo meio que ajoelhado aí meio emocionado já, tá ligado? Pela pregação, né? E tudo mais. E aí do nada ele começa a soltou, tipo, só um trechinho, só um pouquinho de línguas estranhas, assim, tipo, Shabalacamachá, tá ligado? Igualzinho o nosso querido charlatão lá, aquele profeta lá jovem, que eu esqueci o nome dele, que eu não faço ideia do nome dele, mas tá ligado, né? Quem é? Tá ligado? Igual, tá ligado? Mesma vibe, mesma coisa, sabe? E, pô, e eu tava ali, mano, no meio dessa coisa e não sabendo o que sentir, tá ligado? Não sabendo, pô. E, enfim. Aí acabou, essa foi a terceira palestra. Foi uma tristeza, foi isso. Aí teve uma quarta palestra. Isso não foi seguido, tá? Isso foi ao longo do dia. Teve pausa para almoço, pausa para banheiro, enfim, teve umas outras coisas também. Aí a quarta palestra finalmente foi uma palestra legal. Teve um padre, veio um padre meio jovem dinâmico, assim, não jovem, né? Ele tinha 40 e poucos anos já. Mas, tipo, ele se comportava igual um jovem, ele é um padre meio que, tipo, um padre meio rebelde que ele não ficava na igreja, tá ligado? Ele, eu vou ficar indo de lá pra cá, tá ligado? Onde Deus me levar, eu vou.
E ele gostava de tipo, pregar para jovem e tal, e converter jovem. Então, mas aí, mano, ele falou lá o bagulho dele, tranquilo, tá ligado? Tipo, falou bem, falou a pregação certinha, tudo fazia sentido, tudo correto, sabe? E, e tranquilo, tá ligado? Tranquilo, sabe? Aquele estilo lá do padre querer se enturmar com o jovem, mas foi, né? Mas é isso, foda-se, tá ligado? Mas ele não gritou, sabe? Ainda bem, ele não gritou, não teve que gritar. O que mais me incomodava era, tipo, a questão, o pessoal gritando, tá ligado? Uma tristeza só, sabe? A pregação precisa gritar, velho. É sério, tipo, Jesus, você quer imitar Jesus, você realmente você acha que Jesus ou os apóstolos eles pregavam assim, gritando, fazendo escândalo e adivinhando os problemas das pessoas e, sabe, dando show, dando espetáculo? Não, né, porra? Então, o padre foi bem de boa, né? Então ficou tipo a primeira a primeira a primeira palestra lá daquele nordestino gordo lá foi tranquila. Essa do padre foi tranquila. E aí teve a última que foi muito boa, que foi a que eu mais gostei. E aquelas outras, a segunda e a terceira foram horrorosas, né? Principalmente a terceira, que é aquele viado, aquele branquelo viado ali fez igual o charlatão lá, profeta. Aí a última foi bem legal, que foi uma mulher lá que falou da Ave Maria, né? Falou da Virgem Maria e tudo mais. Aí falou a história dela, que ela não conseguiu ter filho, sei lá o que. Contou toda a história dela, contou e relacionou também com a questão da Virgem Maria. Ela leu um trecho da Bíblia super importante lá da Virgem Maria, né? Quando o Espírito Santo tipo, desce, né? O anjo desce, na verdade, para o anjo desce para anunciar o Filho de Deus, né? Que tipo, você vai receber o Filho de Deus aí. E aí, tipo, enfim, aí o comportamento da Virgem Maria, o que ela faz, né? E tudo mais, e depois ela vai pra casa da Isabel e tal. Enfim, todo esse trecho aí da Bíblia, ela falou sabe, explicou ponto a ponto, sabe? Como que destrinchou, né, o negócio. E contou a história dela também e tal. Foi a palestra mais bacana, tipo, mais tranquila, com menos gritaria. A mulher falou bonitinho ali, sabe? Tipo, de boa, não precisou de emoção, não precisou sabe, viadagem, frescuragem, de música pra nego chorar, sabe? Só ela falando ali, mano. Só ela relatando a história dela, ela contando o negócio, explicando o negócio bonitinho, sabe? Porra, é isso, porra, tá ligado? Foi bonitinho, tá ligado? E aí depois teve uma parte bacana, tal, teve a adoração lá da Virgem Maria. Adoração não, né? Enfim, veio a imagem lá da Virgem Maria e aí todo mundo rezou junto, tal. Foi bem bacana essa parte. Acho que foi a melhor parte do dia, né? E E aí foi isso, cara. Foi essas 5 palestras. Então 3 foram boas e 2 foram horrorosas. E passaram
toda essa vibe protestante fudida, sabe? Enfim. E eu queria muito reclamar disso, cara. Eu queria chamar o padre, mano, explicar pra ele, sabe? Tipo, porque, mano, desculpa, cara, eu não consigo acreditar assim, sabe? Na palavra ali do outro. Tipo, eu estou recebendo o Espírito Santo e eu estou declarando que você, sei lá, Luísa, tem depressão e a Deus vai te ajudar e sei lá o que, sabe? Tipo, fazer essas adivinhações em nome do Espírito Santo. Eu acho uma puta sacanagem, tá ligado? Eu não consigo acreditar, tá ligado? Eu não. E eu não. Eu acho que não é pecado não acreditar nisso, não faz sentido, né? Eu acho que o mais seguro possível é você realmente não acreditar, né, nos outros. Você precisa acreditar em você mesmo e o que Deus te fala. Beleza, o que Deus te fala, o que o Espírito Santo te fala é você, tá ligado? E você precisa desconfiar disso ainda, né? Porque vai que é um demônio te falando do bagulho. Então você precisa desconfiar, sabe? Mas você não pode acreditar em qualquer um que vem ali e fala, eu sou tal coisa, eu faço pregações e tal. E aí o cara grita, toda a pregação grita o negócio inteiro, faz um puta escândalo, faz um puta show, sabe? Faz caipiragem. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai se fuder, mano. Tá ligado? E aí ainda fica de adivinha, porra. Vai se fuder, mano. Não sou obrigado a acreditar em você não, mano. Sai fora, tio. Tá ligado? Sai fora, mano. O bagulho era pra ser mó paz, sabe? Tipo, não faz sentido isso, sabe? Pra mim, além disso, tinha a banda por trás, né? As músicas e tudo mais. E que tipo, quando o palestrante meio que parava, aí começava a tocar alguma música, o palestrante pedia uma música, sei lá, em específico para ajudar na palestra dele, para, sei lá, sabe? E aí todas essas músicas muito emocionais, sabe? Muito, sabe? E tudo mais, tudo para mexer com o sentimento das pessoas. Só que tipo, porra, meu irmão, você vai, beleza, você tá ouvindo uma música bonita lá e você chora, e a pregação bonita, sei lá, chora. Mas o que que isso significa, cara? Realmente isso foi uma graça? Realmente isso foi, sabe, uma coisa realmente bela? Você realmente aprendeu alguma coisa? Ou é só um sentimento que é passageiro, né? Porque pra mim o que esses caras, né, principalmente os palestrantes ruins, né, que eu falei aqui, eles queriam mexer com a emoção da galera, né, com a emoção da galera, queriam fazer os caras chorar e o cara com músicas emocionantes e com pregações gritantes, tá ligado? E só que, tipo, emoção, sentimento, cara, é diferente de graça, é diferente de, de fé. Porque sentimento é passageiro, fé, tipo, não, sabe? Sei lá, graça não é. É diferente, sabe? E não sei se eu tô conseguindo explicar bem isso, cara. Eles deveriam estar lá para explicar a pregação, explicar, ler uma passagem da Bíblia e explicar bonitinho, sabe? E falar isso com a maior naturalidade, a maior paz e trazer uma iluminação intelectual e uma iluminação também de fé, uma iluminação de graça, uma iluminação pacífica, sabe? Isso acrescentaria, você entendeu? Mas os caras preferiam gritar
gritar durante a pregação e aí mexer com o sentimento das pessoas e ainda fazer tudo aquilo, sabe, em nome do Espírito Santo, de adivinhar o que a outra pessoa está sentindo ali, eu estou recebendo uma mensagem aqui de Deus que uma tal, sei lá, de Luísa tá sofrendo. Mano, tá ligado? Toda hora isso, sabe? Tipo, porra, toda hora, mano, ele parava o negócio e falava isso. E porra, mano, caralho, meu irmão. Tá ligado? Tipo, como você tem certeza, cara, que é realmente o Espírito Santo? Como você tem certeza que é Deus, sabe? Tipo, qual a responsabilidade que você tem, tá ligado, do negócio? Realmente Deus tá mandando essas mensagens pra você enquanto você grita, enquanto você, sabe, grita de uma maneira tão antipacífica, sabe? Tão merda. Enfim, cara, me deu uma raiva. Teve umas palavras que me deram raiva, foram uma merda, mas teve outras que foram boas. E muito triste, cara, essa vibe protestante e tal, da igreja católica, tá ligado? Os caras se dizem católicos e são desse jeito, velho, desse naipe, sabe? Tipo, nada a ver, mano, nada a ver. Então, foi isso, basicamente. Teve um jantarzinho depois, né? Pizza, foi uma pizza, foi bacana. Deu pra conversar com o pessoal, deu pra conversar bacana, enfim. E aí eu tava me planejando pra voltar domingo. Só que, mano, era 7 da manhã, velho, domingo. Então eu teria que acordar 6 da manhã. E eu tava exausto do dia, tá ligado? Exausto do dia. E aí mano, beleza, botei despertador, pô, vou tentar, né? Enfim, acordar. Cara, eu não lembro se eu coloquei realmente despertador ou não. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu coloquei despertador e aí o cara, não vou, nem fudendo. Não irei. Vou continuar descansando. Eu não vou lá de novo pra ver um Paraíba palestrando e gritando no meu ouvido, sabe? E fazendo essas coisas. Pô, eu não quero ver isso de novo, sabe? Não quero ver isso de novo. Teve outras coisas legais, mas eu não vou ver isso de novo, sabe? Não vou. Teve uma última coisa também no finalzinho do dia que teve, tipo, a adoração a Jesus, né? Veio a Eucaristia, a Santa Eucaristia ali naquele suporte que eu não sei como se... No escapulário? É escapulário? Sei lá. Eu não... Eu sou muito burro, tá? E, tipo... Veio isso e tal, foi um momento legal também do dia, foi interessante. Mas é isso, cara, passou uma vibe muito protestante de tudo isso. E eu realmente decidi não ir no domingo. Aí até a menina lá que organizava o evento, tipo, mandou uma mensagem, você não vai vir e tal, sei lá o que. Eu falei, na verdade não aconteceu nada, tá tudo bem aqui. É que realmente eu tinha já combinado com meus pais que eu ia ficar no domingo e fazer companhia pra eles. Então eu dei esse migué, que tipo, não era meu planejamento, né? Eu realmente queria ir os 2 dias, mas tipo, por esse motivo aí que eu expliquei, mano,
além do cansaço, tipo, eu tava cansado pra caralho, tava exausto do outro dia, realmente foi cansativo. Teve esses negócios, sabe? Tipo, eu falei, mano, não. Sabe, eu vou pra missa bonitinho, né? Além disso, na verdade, no domingo ia ter uma missa de avivamento. É uma missa diferente. Eles mudaram a porra da missa, tá ligado? Pra uma missa mais viada, mais fresca, mais cringe, mais protestante, onde tem muita tipo, tem uma banda, sabe, tipo, tocando e tem música e cantam e aí dançam e batem palma e todas essas coisas horrorosas que eles ousaram a fazer na missa, tá ligado? Tipo, não basta fazer do lado de fora da missa, tá ligado? Sem ser na missa, na capelinha ali, na, ali quando os palestrantes estavam falando e tal. Não basta fazer isso ali, eles inventaram uma missa de avivamento. Eles literalmente, tipo, essa igreja aí faz missa de avivamento fez 2 missas de avivamento, uma nesse fim de semana aí que eu fui nesse retiro e outra no outro fim de semana passado, tá ligado? Então, tipo, pô, eu não vou nisso aí, tá ligado? Eu nunca tinha ido numa missa de avivamento, mas eu sei que não é coisa boa, cara. Eu sei que não dá, tá ligado? Então, até o padre fala assim, mano, se você não gosta, não vem, porque vai reduzir sua fé, tá ligado? E eu tenho certeza que eu não ia gostar, tá ligado? Tenho certeza que eu não ia gostar. Enfim, aí eu fui eu falei, não, eu tenho que ir numa missa domingo, então eu vou na outra, né? Na outra que eu me confesso normalmente. Então, aí eu fui lá e foi muito melhor, né? Foi muito, muito melhor. Uma missa normalzinha, bonitinha, tá ligado? Pô, muito melhor, muito melhor. E indo nessa missa de domingo, nessa outra paróquia, onde eu fazia confissão normalmente, nas quartas-feiras, que é uma paróquia muito mais bonita, parece que tem mais estrutura, é mais sagrada, e ela é mais católica do que a outra. Eu sinto que é bem mais católica do que a outra, assim, sabe? Não que, tipo, na verdade, essa igreja aí, essa paróquia que eu vou normalmente no domingo, que tem essa vibe protestante que eu fui nesse retiro aí, ela é católica. A denominação dela é católica. Mas, tipo, porra, passa muita vibe de protestante, mano. Tá ligado? Muitas coisas. Muitas coisas. Então, tipo, a outra, em comparação, cara, é muito mais bonito, cara. Muito melhor. E toda missa, antes da missa, toda vez eles rezam, tipo, um terço juntos, sabe? Antes da missa começar, o pessoal reza um terço em conjunto ali, tá ligado? Pra quem já tá lá. É uma missa mais séria. O pessoal ajoelha na hora de comungar. O pessoal ou recebe em pé ou ajoelha. Praticamente ninguém recebe na mãozinha, tá ligado? Ninguém recebe fazendo a mãozinha ali, pegando a hóstia na mão. Todo mundo normalmente ou se ajoelha ou toma a Eucaristia em pé mesmo, né? Então, se você vê que é um negócio, tipo, as pessoas que vão lá, as pessoas que estão lá, tudo um pouco mais sério, tá ligado? Tudo um pouco mais sério, tudo menos protestante, sabe? A contaminação protestante, a contaminação não chegou lá, tá ligado? Não chegou lá. Então,
foi indo nessa missa de domingo, nessa outra paróquia que eu concluí indo, né? Eu concluí que realmente é bem melhor. Eu soube que, tipo, na segunda-feira tinha o dia da Nossa Senhora. Esqueci, mano, o nome certinho, bonitinho. Da Conceição, né? Alguma coisa assim. Adoração da Nossa Senhora da Conceição, alguma coisa assim. Puta, mano, eu sou muito burro, velho, desculpa. Mas, tipo, é um dia que é obrigatório ir na missa, tá ligado? E era plena segunda-feira. É um dia que a igreja determina que é obrigatório ir na missa. Da Imaculada Conceição, desculpa, isso. Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E aí, como a igreja determinou, né, que é obrigatório ir na missa, é um dia... Esqueci o nome agora. Missa de preceito, chama. Missa de preceito. Aí eu fui, né? Eu fui nessa paróquia. Eles lembraram do domingo, né? No domingo falaram, amanhã, né? O dia da Imaculada Conceição. Vai ter missa meio-dia e tal, então compareçam, é isso aí. E aí, tipo, graças a isso eu fui, tá ligado? Nessa missa aí, nesse mesmo lugar, nessa paróquia mais legal, tá ligado? E é isso, cara. Aí eu fui, foi bom na segunda-feira. Foi bem legal a missa. Foi bem bonito. E depois de uma puta chuva, assim, cara, eu peguei uma puta chuva. Foi bem interessante, cara. Foi bem interessante. E é isso, cara. Esse foi mais ou menos o retiro. E tudo mais. E minhas conclusões, minhas reclamações aí. Dessas coisas. Mas... Nossa, 00:24, mano. Passei muito tempo falando, hein? Puta que pariu. 1h07 falando. Eu não me aguento mais falar também. Nossa senhora. Eu falei só de um assunto, né? Eu queria falar, sei lá, de outros. Mas agora tá difícil. Mas foi mais ou menos isso. O retiro não teve mais nada que aconteceu. Daqui a pouco eu vou estar viajando também. Aconteceu também um negócio que eu poderia contar aqui. Que tipo, minha mãe não vai viajar mais porque ela quebrou o ombro. Ela caiu do nada assim, ela caiu na rua e quebrou o ombro. E agora ela tá com a tiboia, tipo, com o negócio lá, o suporte braço ali, e tá se recuperando. Isso já faz quanto tempo? Desde segunda passada. Não essa segunda, a outra, se eu não me engano. Ou foi essa segunda? Não lembro agora. Não foi essa segunda. Eu acho que foi a outra. Foi a outra. E ela não vai poder viajar, então eu vou viajar só com meu pai. Aí, tipo, provavelmente minha avó ou alguém vai
vai passar os dias aqui com ela, cuidando dela e tal. E aí eu vou viajar só com meu pai. E provavelmente eu vou fazer um podcast de lá da Itália, que eu vou. E aí eu conto o que estiver acontecendo. E é isso. Aí eu poderia contar, né, do dia que, mano, que minha mãe quebrou. Tipo, ela tava sozinha, eu já tava no trabalho, né? Ela tava sozinha, ela saiu de casa. Ela supostamente deveria ir a caminho do trabalho dela, né? E tal, chegar no trabalho e trabalhar, né? Chegar de carro ali, estacionar na garagem e trabalhar. Só que ela resolveu comprar um negócio, parar num lugar para comprar um negócio. Ela parou o carro e tal e foi comprar o negócio. Só que ela subiu uma rampa, sei lá, deu um tropicão e caiu com tudo e quebrou o ombro. E aí ela ficou lá no chão e tinha até formiga no local, assim, sabe? Tipo, a formiga tava subindo no pé dela já. Só que aí chegou um cara, ainda bem, né? Chegou um cara e ajudou ela, pediu, né? Perguntou se ela precisava de ajuda e tal. E minha mãe tava, tipo, quase desmaiando, sabe? De tanta dor, né? Que tava sentindo. Porque quebrou o ombro, né? Então ela tava quase desmaiando ali mesmo no chão. Só que aí chegou o cara. Aí ajudou ela e tal, aí ligou pra mim, aí eu fui lá correndo de carro pra buscar ela, e aí eu peguei o carro dela, ela veio comigo e tal, levei ela no pronto-socorro, e nessa levada pro pronto-socorro eu tava dirigindo o carro dela, que é um pouco maior, né? É uma SUV. E E eu tava com puta pressa, né? Porque ela tava com o ombro doendo pra caralho, o braço doendo pra caralho. E aí precisava ver o que tava acontecendo. Enfim. E, e aí, cara, eu tive que passar numa rotatória. Como que eu vou explicar essa rotatória, hein? Eu tive que passar numa rotatória e essa rotatória ela desemboca numa avenida onde tem 3 faixas. E aí eu precisava ficar na faixa da direita, certo? Na faixa da direita, por quê? Porque na faixa da direita, logo mais, né, logo depois tinha uma entrada à direita, numa outra rua, onde ficava o hospital, onde ficava o pronto-socorro, que eu precisava levar ela, né? Então eu saí da rotatória e já fiquei na faixa da direita. A questão é o seguinte, na faixa da direita, antes da entrada da rua, que estava ali pertinho, tem um ponto de ônibus. E aí, só que não tinha um ônibus na minha frente, só tinha um carro, né? Imaginei, beleza, vai dar tudo certo. Aí o carro vai lá, o carro da minha frente, vai lá e acende o pisca-alerta e para no ponto de ônibus ali pra pegar alguma pessoa. Mano, caralho, meu irmão, não é possível, tá ligado? E, mano, buzinei assim por uns 4 segundos na fuça dele, que eu tava sem paciência nenhuma. Buzinei 4 segundos e, mano, aí virei com tudo pra esquerda sem, tipo, eu olhei, mas eu não olhei direito, tá ligado? Eu dei uma desviada brusca desse carro que não podia parar ali porque o pessoal aqui normalmente eles estão acostumados a fazer coisa errada, tipo parar no meio da rua e tal. Mano, aí é foda, tá ligado? Atrapalha todo mundo. Mas aí eu virei
sem ver direito o que tava do meu lado. E tipo, tinha uma van bem perto, tá ligado? Indo na faixa do meio, que era onde eu tava desviando ali do carro, pegar a faixa do meio ali pra virar logo em seguida, pra virar à direita e chegar no pronto-socorro. E só que tipo, eu dei como o cara o carro do ponto de ônibus encostou um pouquinho mais, sobrou um espaço ali, né? Então, basicamente, ficou o carro do que parou no ponto de ônibus na faixa da direita, bem pra direita, tá ligado? Aí eu fiquei entre a faixa da direita e a faixa do meio. E a van, ela teve que fazer um ajuste ali pra ficar invadindo um pouco a faixa da esquerda, tá ligado? E, mano, graças a Deus, eu não, tipo, não bati o carro, tá ligado? Quase que eu bati o carro da minha mãe, velho. Tudo por causa desse idiota que parou, mano. E eu tava sem paciência nenhuma, né? Tipo, minha mãe tava ali sofrendo com dores. Precisava levar ela no pronto-socorro. É aquela adrenalina, tá ligado? Que bate. E, mano, quase que dá merda, velho. Quase que dá merda. Foi foda, mano. Foi foda. Então, foi isso, mas acabei não batendo o carro, graças a Deus. Aí, cheguei no pai, o restante foi tudo normal, né? Atendeu, aí depois eu voltei pro trabalho, enfim. Mas foi realmente um dia bem estressante. Foi um dia bem estressante. E aí ela não vai viajar mais, então vai ser só eu e meu pai. E é isso aí, cara. É tudo isso que eu tenho pra contar por hoje. Já é 00:30. Eu falei pra caralho aqui. Desculpa se foi tedioso o podcast. Deve ter sido uma merda, como sempre, mas tudo bem, não tem problema. A gente tá aí pra isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui, pra quem foi louco de ouvir até aqui. Tamo junto, um abraço, falou.